O ano de 2023 foi, comprovadamente, marcado por diversos centenários importantes no mundo da literatura. Ainda haveria vários outros a assinalar, incluindo nomes estrangeiros como Norman Mailer, Milor Fernandes ou o italiano Italo Calvino. Mas, desta vez, falaremos de mais 3 autores portugueses, destacando agora 3 prosadores de excelência. O romancista, contista e ensaísta Urbano Tavares Rodrigues, uma das figuras centrais do combate à ditadura salazarista e professor universitário amplamente reconhecido. O pensador que analisou Portugal à lupa do seu discernimento, acompanhado pelos nossos mitos e comportamentos, Eduardo Lourenço, bem como um minhoto ligado ao teatro, que escreveu contos e poemas, aqui representado por um texto pícaro que remete bem para as suas raízes e para a sua personalidade alegre e desinibida. António Manuel Couto Viana. Jornalista, ficcionista, poeta, ensaísta, crítico literário, professor universitário, Urbano Tavares Rodrigues foi igualmente uma figura preocupante para o regime de António de Oliveira Salazar, do qual foi um corajoso opositor, o que o levou a uma temporada na prisão de Caxias, além de diversos interrogatórios na sede da PIDE, na rua António Maria Cardoso. Nasceu em Lisboa, mas cresceu em Moura, e o Alentejo nunca abandonou o seu imaginário. Os seus 2 últimos títulos publicados, pela Dom Quixote, foram A Imensa Boca dessa Angústia e Outras Histórias, seguido de Nenhuma Vida, ambos em 2013, o segundo já a título póstumo, no ano da morte do escritor. O seu primeiro livro de ficção intitula-se A Porta dos Limites, um conjunto de contos e novelas datado de 1952. Com uma obra que começou por beber no neorrealismo para rapidamente se apropriar de alguns elementos do surrealismo, o trabalho ficcional de Urbano Tavares Rodrigues manteve sempre uma dimensão ética, uma crítica social assumida, uma visão liberta e descomplexada sobre a dimensão erótica. Foi casado 2 vezes, com a escritora Maria Judite de Carvalho, que era também pintora e fez o seu retrato, e depois com Ana Salvado Santos. Os 3 meses que mudaram a vida de Margarida. Agosto. Estava eu nessa altura a tomar conta de uma boutique das primeiras que abriram no Bairro Alto, que era ainda uma zona tranquila de peixeiras, casas de putas e alguns bêbados e desordeiros, jornais, os 2 vespertinos rivais, muitas comadres e mexericos e pacatos burgueses, mesteirais nas tabernas e leitarias cheias de moscas. A dona da boutique tinha-me também alugado um quartinho, um autêntico quarto de boneca quase por cima da loja. Uma tarde, vinha ele a descer a ruazinha mal empedrada e de repente parou, ou porque deu com os olhos em mim, ou por qualquer capricho. Entrou, fez várias compras absurdas, desfez-se em sorrisos, as minhas pernas a tremerem, conversou comigo sobre coisas e loisas, encontramos afinidades, encontrou-as ele, e ao sair, deu-me 2 beijos nas faces. O Rodrigo é quase uma lenda no Chiado. Atrevido, como é, jornalista e cheio de talento, desafia o fascismo. Até já o prenderam uma vez e tem um êxito enorme com as mulheres. Com este tipo alourado e pálido, os olhos meigos, consegue tudo o que quer. Uma tarde em que veio conversar comigo, inesperadamente, beijou-me
E eu retribuí. Tinha para onde me levar quando eu quisesse, mas preferi fechar a loja um pouco mais cedo e dar-lhe a conhecer a minha casa de boneca. Fez-me tão feliz. Despido, enxuto e musculoso, não parecia tão magro. Quis saber tudo de mim, mas se eu nem a mim própria me confesso. A minha pele tão morena que ela acha linda resulta de eu ser cabrita, de pai português rico que já faleceu, um Albuquerque de Menezes, engenheiro em Angola, e mãe mulata. Mas tens cabelos lisos, lindos e feições perfeitas. Repara no langor dos meus olhos e no brilho. São africanos. Ainda bem, o futuro da humanidade está nas misturas. Nunca combinávamos encontros, nem nos telefonávamos regularmente e pouco me falava da vida dele. Telefonava-me sempre inesperadamente a perguntar se podia, se queria estar com ele. Hoje. E eu estava sempre pronta, ajustava as minhas horas às dele. Excepcionalmente fomos uma manhã à praia. Nadávamos ambos como peixes, rimos, brincámos, por momentos estivemos num outro mundo. Aprendi todos os segredos do seu corpo. Tocava-lhe, beijava-o por toda a parte e ele, enterrado em mim, gritava de prazer. Imaginando que outra profissão menos frívola poderia aproximar-nos mais, concorri a hospedeira de terra na TAP e entrei. Setembro. Mudei-me para um apartamento exíguo, no 10º andar de um arranha-céus, relativamente perto do aeroporto. Rodrigo continua a falar-me de vez em quando, ao fim da tarde, e vem a correr, como ele diz, para os meus braços. Das suas proezas sei sobretudo pelos outros, pelas outras. Fazemos amor ritualmente, um sacrifício exaltante que de tão intenso, paroxístico, pode chegar aos gritos e às lágrimas. Adoramo-nos. E depois fico tão triste quando ele volta ao seu desprendimento e sai, sem nada combinar, deixando-me às escuras. Um dia, insolitamente, encontrámo-nos na TAP. Em que é que posso ajudar-te? Vim só para te ver no teu espaço. Então, gostas de mim? Duvidas? Tomámos um café de olhos nos olhos e atrevi-me a perguntar-lhe. Logo à tarde. Queres? Hesitou, mas acabou por anuir. Nunca lhe disse que o amo. Talvez o surpreendesse. É a palavra que não usa, ou talvez reserve para outra. Nos últimos dias deste mês, uns farrapos de vento cortante deixaram-me tossir convulsivamente. Como já tive em miúda uma ameaça de tuberculose, a chamada sombra no pulmão, meti-me na cama com febre e chorei. Aconteceu o Rodrigo telefonar. Se podia vir. Podes, claro, podes vir sempre. Mas previno-te que estou para aqui inutilizável, doente. Só se for para me confortares. Vou já. Creio que foi sincero no carinho que me dispensou. A certa altura, encarei-o fixamente. Já pensaste alguma vez, Rodrigo, que o que eu sinto por ti possa ser amor sincero, verdadeiro e tudo mais? Enrugou-se-lhe a testa, alta e loura de rapaz crescido. Sabes, Margarida, eu ando metido em formas de luta muito arriscadas contra esta infame ditadura que nos oprime. Por isso, evito o sentimentalismo. Imaginei-te só corpo, tal como eu seria para ti só corpo. O erro, vejo agora, está em que ninguém é só corpo. Talvez para uma outra tu tenhas palavras de amor. Podes crer que não. Beijou-me ternamente. É preciso, é posto boa. Tenho a impressão de que nessa tua doença há alguma imaginação. Pode ser, digo, agarrando-lhe as mãos, a querer retardar a sua partida. Outubro. O belo sol mantém-se.
Às vezes já aparecem nuvens muito finas, ondulando no céu, e uma ameaça de bruma. Estou curada das dores no peito e dos meus receios. O Rodrigo vem ver-me regularmente com o mesmo fervor sensual e solta-se. Não me regateia palavras de amor, mesmo das mais banais e saborosas. Deu-me o número do telefone. Se eu não estiver, tenta mais tarde, mesmo que seja já de noite. Assim, fico mais tranquilo. Não tenhas medo. Eu nunca me senti tão bem. De facto, parece-me que vivo um sonho, mesmo que não dure por muito tempo. Quem sou eu para segurar o Rodrigo? Quantas não andarão de volta dele? Até que uma bela tarde, morna e lenta, dessas de despedida da luz, ele me apareceu e quase timidamente, pouco à vontade, pega-me nas mãos, olha-me nos olhos e hesita. Desembucha. Olha, Margarida, o que te vou propor, não devo estar bom do juízo, é simplesmente se queres casar comigo. Desmaiei, ou quase, mas voltei logo a mim, com os olhos cheios de lágrimas, e abracei-o apertadamente. Só então ele sorriu. O que é que tu achas? E ainda as vozes da natureza. A transparência do orvalho gemia no meu esquecimento de mim. Tornava-me todo eu atenção ao saltitar das rãs amanhecendo na clara alegria do tanque grande. O meu sangue cantava na ondulação das folhas da figueira. Agora estou nascendo a toda a volta de mim, no riso verde das searas, na brisa que se quebra contra a rude atalaia, sobranceira ao rio, com o seu açude e seu moinho árabe, e sacode as franjas de silêncio nos altos chopos, onde as cegonhas fazem ninho, nos pegos de eu nadar, quando a Páscoa aquece as águas. E ouço os meus segredos mais secretos no gemer das oliveiras e chaparros, meus tão íntimos parentes. E a ternura das sombras estende-se para lá do rio e das suas narcejas, pelos ermos da devesa de São Brás até ao Guadiana. A frescura do silêncio cai um instante sobre as lavradas e as folhas, onde o meu ser se recria. Comecei muito cedo a ouvi-las, as vozes da natureza. Conheço-as desde que tenho memória de mim. Depois houve a doença, que me impedia de sair do monte, e quando melhorei um pouco, conseguiram que eu fizesse a primeira comunhão, mas nunca acreditei naquele inferno que me pintavam e continuei a fugir de casa e embriagar-me de luz, a correr ao lado dos rebanhos de vacas e ovelhas nesse meu regresso à natureza de que me sentia pertença. Foram o azul profundo das noites estreladas e o que o vento e as nuvens diziam aos meus ouvidos que fizeram nascer em mim palavras que depois, naturalmente, começaram a escrever-se. Da pobreza e do sofrimento dos trabalhadores que me rodeavam, só mais tarde me apercebi e senti a necessidade de lhes dar voz por entre as vozes da natureza, e pela estrada da vida fui andando com eles no pensamento e nos atos. Nas ruas de Lisboa e de outras cidades onde não entra o sol de inverno, tapado por altos edifícios, experimentei a saudade profunda dos descampados alentejanos, das vozes do rio e da tristeza dos homens, dos seus cantares. Levei-os comigo para a França e para o mundo, para as aulas que dei e até para as prisões, onde os meus ossos enregelaram. O livro é palavra de combate, mesmo quando não parece sê-lo, se apenas nos mostra os homens nas suas fainas e penas. Assim continuarei sempre
a escutar as vozes da natureza e a dar delas notícia. Nasceu na vila de Almeida, no distrito da Guarda, cidade que hoje tem uma biblioteca com o seu nome, durante o dia 23 de maio de 1923. Aclamado como um dos mais importantes pensadores portugueses do seu tempo, professor universitário e ensaísta, Eduardo Lourenço escreveu sempre tomando a história e a filosofia por companheiras do seu percurso. Passou por diversas universidades portuguesas e estrangeiras, foi conselheiro cultural e administrador da Fundação Calouste Gulbenkian. Agraciado com os prémios Camões, em 1996, e Pessoa, em 2011, conta com diversas outras distinções e uma obra extensa, onde se destacam imediatamente títulos como Fernando, Rei da Nossa Baviera, O Lugar do Anjo, os 2 volumes de Heterodoxia ou O Labirinto da Saudade, psicanálise mítica do destino português. Foi um dos principais signatários do Manifesto em Defesa da Língua Portuguesa contra o Acordo Ortográfico de 1990. A 7 de abril de 2016, tomou posse como Conselheiro de Estado, designado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Faleceu a 1 de dezembro de 2020. Optámos entre a sua vasta produção literária por 2 textos, nomeadamente 2 discursos muito relacionados com as questões de identidade e geografia, algumas das suas preocupações permanentes. O primeiro é de 2006 e intitula-se O Duplo Rosto da Fronteira. O prémio que este ano o Centro de Estudos Ibéricos, através do seu júri luso-espanhol, atribui ao homem da fronteira e jornalista de televisão, Agustín Ramessal, tem um significado muito peculiar. É o primeiro que é concedido a um homem dos média e, ao mesmo tempo, a um intelectual que, ao longo do seu percurso, se tem interrogado de uma maneira apaixonada acerca da vivência singular de um dos espaços raia da nossa península, o que desde há séculos separa Portugal de Castela e, mais latamente, Portugal de Espanha. A história da nossa península não é propriamente a história de Penélope, uma espécie de tela misteriosa em perpétua urdidura histórica. Na Europa, a raia quebrada a que Agustín Ramessal consagrou um excelente e inédito documentário é um autêntico paradoxo. Ela não é propriamente os Pirineus, ou o Reno, ou o Elba, ou o Vístula, realidades separadoras e obstáculos de densidade palpável, historicamente quase intransponíveis em termos guerreiros. Fisicamente, geograficamente, nada de diferente separa Portugal da fronteiriça Espanha. É a mesma meseta que nos continua, a mesma planura da Extremadura e, com mais força simbólica, os mesmos rios que, como se soubessem onde está o mar deles, recortam o nosso país e se perdem no oceano. Geograficamente, somos um todo. É a história multicentenária que nos divide. E essa história é a de uma separação política cultivada e mantida, não sem dificuldade, durante séculos, com as suas peripécias conhecidas e cuja compreensão deve mais às comoções intermitentes da política europeia do que às rivalidades e relações de força do nosso destino comum intrapeninsular. Há um drama peninsular e nós fazemos parte dele. Mas quando comparamos o nosso destino ao de outros espaços conflituosos da Europa, ao fim e ao cabo, os nossos dramas, e em particular o de Portugal, têm um lado lírico que outros nos podem invejar. A periferia tem-nos preservado da grande tragédia europeia. Uma precoce partida para o largo de toda a tragédia digna desse nome. Pode pensar-se que esta fuga para o outro lado do Atlântico, onde repetimos a cisão peninsular, relativizou, afinal,
a dramaticidade da nossa famosa fronteira? Como se entre Portugal e Espanha, de Toro mais do que Aljubarrota, tivéssemos decidido não ver, não ter em conta a nossa raia quebrada. Nós sabemos que está lá, aqui mesmo ao lado, como se não estivesse. Tradições culturais de milénios, religiosas, falas tão próximas deviam tornar, por assim dizer, invisíveis as nossas mútuas fronteiras. E penso que, simbolicamente, e não apenas como bem-vindos turistas, os nossos amigos espanhóis assim a atravessaram. Paradoxalmente, fizemos da semelhança e do mimetismo, para lembrar René Girard, a mais sólida das fronteiras, feita de quase nada, apenas da vivência secular de uma diferença local que o Estatuto de Nação na Europa e fora dela universalizou com o nome de Portugal. Tudo isto podia ser apenas coisa do passado, já sem importância, no momento em que a Europa se desenha como espaço comum, ou assim se sonha, e em que, por definição, a problemática da fronteira, ou os seus problemas, deixam de ser preocupação política ou militar, como durante séculos. Somos um continente em paz. Isto parece um dado adquirido, mas que paz! A antiga paixão que a fronteira assinalava como signo de confronto mortal está sem dúvida adormecida. É uma boa ocasião para pensar o que é uma fronteira e não apenas imaginar que desapareceu magicamente. Mesmo um pequeno país como a Bélgica, a fronteira pode ser ainda a rua vizinha da Flandres. A nossa, assumida há muito como algo natural, não nos interpela ou nos preocupa como drama virtual. Temos agora todo o tempo para revisitar a fronteira que fomos e ainda somos, anexando como algo familiar e positivo, como faz o nosso premiado Agustin Ramezal. Temos, sobretudo, tempo para pensar e viver a fronteira como algo positivo. Não apenas o que separa ou ameaça, mas como algo que nos põe limites que são de espaço e de memória. E que, por isso, paradoxalmente nos define. E bem pensada, é já um diálogo em si mesma. Devemos estar gratos a Agustin Ramezal por ter ilustrado tão concretamente, com a sua paixão pela raia que nos separa e une, a virtude nova em folha deste diálogo de fronteira sem terras da Europa, que bem precisa dele. E já em 2004, Eduardo Lourenço escrevia Jogos de Fronteira, Jogos de Memória, texto que constituiu um outro discurso. Em termos americanos, onde é a nossa fronteira? Em parte nenhuma, nem naquela que temos à vista e atravessamos a pé enxuto como César o Rubicão. A verdadeira fronteira é simbólica, não natural, como essa mesma do célebre riacho italiano que separava a ordem de Roma da desordem, do capricho ditatorial. As fronteiras chamadas naturais pertencem mais à geografia que à história. Nelas não se joga o destino, individual ou coletivo, sob imperativo ético. Como dizia Hegel, uma montanha é só o que é. Não deixa passar, ou só o consente, através do esforço incomum. Só porque eles eram Aníbal e Napoleão, a travessia dos Alpes foi história
e não mera geografia. Uma fronteira é um paradoxo encarnado. Natural, deixa de significar, simbólica, nem precisa de se materializar. A ordem humana é uma ordem de olhares e os seus conflitos dirimem-se como num western em campo árido, para que a violência se exprima, se exorcize e acaso se redima. De quê? Da original realidade da violência que institui a cidade, pondo à sua volta uma fronteira, como fez Rómulo. É estranho pensar que o nascimento do paradigma da urbe é um gueto voluntário. Só tenho casa minha, só tenho interioridade, inventando a exterioridade, o território do outro como inimigo do meu. Pelo menos é essa a escolha do sedentário. Uma escolha oposta à de Ulisses, o nómada, o que não tem casa ou a perdeu e erra para voltar a ela. As aventuras da interioridade, as do simples homem ou da humanidade, terminaram há muito. Ninguém tem casa ou tudo se passa como se a não tivesse. Como um Deus de ficção, estamos em toda a parte e em nenhuma. É o refúgio que se tornou inconcebível ou só acessível aos raros que o podem mandar vigiar, como o velho Marlon Brando na sua ilha de nómada insone. Já no berço é-nos concedido o dom da ubiquidade. Somos, enfim, aqueles deuses de que o texto sagrado se ri e agora se riem de todo o texto sagrado. Mistério esvaziado junto do mistério, em plena luz da internet. O que é fronteira no tempo da internet? Todas as mensagens são conexas, como rizomas, proliferação insensata num espaço virtual, sem lugar para qualquer vivência que possa assimilar-se a uma fronteira e muito menos a um repouso. Estamos num rio-tempo que corre em todas as direções até para a nascente. E é agora que nada nos prende e nada nos detém, mas também nada nos chama ou nos fascina como a antiga fronteira, que a sua falta nos interpela e nos inquieta. Que somos sem fronteiras e que novas fronteiras podemos imaginar para ter de novo uma casa, a casa, uma cidade, a cidade, uma pátria, a pátria, sem perder a humanidade que com tanto custo construímos, abolindo fronteiras. Só casas-tempo, vida como memória, que são as que não se definem por fronteiras naturais, mas nos separam dos outros, não de maneira contingente e irreversível como o espaço, mas as que se talham nesse rio-tempo, onde o mundo corre e nós permanecemos numa paradoxal imobilidade. Cada um de nós é essa casa-tempo que por fora o leva ou é destinada a qualquer porto e por dentro está parada. Tudo o que nos conta é feito à nossa imagem, a cidade, o bairro, a nação, o vasto mundo. Nada são se não são memória viva. Ir, vir dentro do nosso próprio barco para aquele porto onde nada nos espera senão carregamentos dos sonhos que nos sonham. Se não fosse assim, como suportaríamos o peso insuportável de fronteiras que nos tornam inacessível um mundo onde devíamos respirar como se estivéssemos no paraíso? A fronteira é o sinal de que fomos expulsos do paraíso, de todos os paraísos, salvo da casa-tempo da memória, nossa e alheia, onde nos refugiamos para existir como os anjos que não somos. Mas é também o sinal de que, transpondo-a, estamos tentando recriar, por nossa conta e risco, o paraíso perdido. Nasceu em Viana do Castelo, em janeiro de 1923, e faleceu em Lisboa, em junho
de 2010. Foi poeta, dramaturgo, contista, ensaísta, memorialista, tradutor, autor de livros sobre gastronomia e de várias obras para crianças. Foi também empresário teatral, diretor artístico, encenador e ator. Dirigiu o Teatro do Gerifalto, onde começaram Rui Mendes e Moraes e Castro. António Manuel Couto Viana publicou meia centena de livros de poesia e mais de 80 títulos de outros géneros literários. A sua poesia está traduzida em espanhol, inglês, francês, alemão, russo e chinês. E o volume, que reúne as suas próprias traduções de poesia, designado por outras palavras, foi publicado pela editora Vega em 1997. Homem dos palcos e homem das letras, dirigiu e encenou mais de 200 espetáculos de teatro infantil-juvenil para adultos, de ópera e opereta. Monárquico convicto, homem de espírito livre, obteve, tanto pela sua obra poética e literária como pela atividade artística, numerosos e valiosos prémios. Fundou, com David Mourão Ferreira e Luís de Macedo, a revista Távola Redonda e foi igualmente diretor da revista Grau. Participou em dezenas de peças para a televisão, assim como vários programas culturais na TV e na rádio, mas igualmente em filmes, como O Barão de Altamira ou O Querido Lilás, de Artur Semedo, e também algumas séries, como Lisboa em Camisa, nos anos 60, ou até mesmo uma aparição na série Sim, Senhor Ministro. Dois bons exemplos da capacidade de contista de António Manuel Couto Viana. A saia vermelha. Oh, minha senhora, não deixe a minha micas ir de saia vermelha à missa, que é o chamariz dos homens, e os homens são os marotos. Isto dizia a minha mãe, a tia Jacinta, do Manuel da Azenha, ao entregar-lhe a filha, uma moça de 18 anos, para auxiliar da decrépita Angélica, criada de dentro. Minha mãe sorriu. Nunca supusera que uma saia vermelha fizesse perder o siso a um homem, mais a mais na devoção da Eucaristia. E mal a tia Jacinta abalou daquela saleta, que era o seu cantinho predileto, onde se rodeava dos jornais e revistas, uma pequena telefonia, o cesto da costura, um romance francês e o baralho das paciências, pediu à Micas que lhe trouxesse a saia vermelha, que tanto lhe afligia a mãe. Daí a um tempo, ela apareceu-lhe, já de bata preta e avental branco engomado, trazendo no braço o gritante de uma saia vermelha, comprida, rematada por grande folho de traje de cola andaluz. Onde comprara ela aquele espavento? Marquei o barato a uma cigana na feira de Ponte. Custou-me apenas o dinheiro do folar do meu padrinho na Páscoa passada. E és capaz de vesti-la para o recato de uma missa? Ninguém me vai impedir, respondeu a Micas, num repente arrogante que não agradou a minha mãe, habituada à humildade do seu pessoal caseiro. Eu não. Fora das portas desta casa, vestes-te como quiseres, desde que não dês escândalo. E, enfim, a saia só é bizarra, não escandaliza. A Micas, que ignorava o significado da palavra bizarra, considerou-a lisonjeira e pediu licença para iniciar as novas funções. No domingo, levantei-me cedo. Abrira a época de caça e eu estava ansioso por atirar às perdizes com meu pai e alguns parentes e amigos nossos, senhores de boas espingardas e de matilhas bem treinadas de perdigueiros. Fui, pois, cumprir as minhas obrigações dominicais de bom cristão, educado por jesuítas das Caldinhas à missa d'alva, frequentada pela criadagem das redondezas, só liberta naquele dia santificado dos trabalhos cotidianos pela amenidade das tardes de namoro e lazer. A Micas veio servir-me o pequeno almoço antes de seguir também a caminho da igreja.
Trazia a saia vermelha e uma horrenda blusa verde salsa que o avental dificilmente ocultava. Meu pai, católico pouco praticante, começava agora a arranjar-se, enfiado no roupão de flanela e já pendurado no charuto matutino, pedindo da porta do quarto, a amicas, uma chaleira de água quente para a barba. Ao ver a rapariga naquele preparo, fez-me à cara e indagou de minha mãe, às voltas com o ferro de frisar, de que experimentava o calor num bocado de papel. Como é que a criada minha veste de bandeira republicana? E num esgar sarcástico. Que dirão os meus correligionários? Engolido o café com leite, precipitei-me para a igreja, de onde soava o segundo aviso num toque discreto. Temia ter por companhia aquela saia berrante no caminho curto que vai do solar da Senhora do Bom Parto até ao adro. Safei-me. Mas durante a celebração escutei um burburinho abafado e alguns risos irreprimíveis das bandas onde a micas se fora ajoelhar. A tal ponto que o austero padre Libânio gritou um silêncio autoritário à agitação dos fiéis. Mas à saída, no adro, é que foram elas. Ante a minha vergonha, os meus jovens parceiros de caça, obedientes como eu aos preceitos religiosos, desconhecendo que a Micas era minha criada, decidiram meter-se com ela por culpa do espalhafato da saia. O Tomás Vilhena, pegador de touros no aristocrático grupo de forcados amadores da vila, fez os cornos com os 2 dedos indicadores na testa e, num urro assustador, investiu contra a saia. A rapariga escapou-lhe habilmente com gritinhos histéricos, mas o sargento reformado Monteiro, recordando a antiga lição aprendida no quartel sobre as cores do novo pavilhão nacional, murmurou: o verde dos nossos campos e mares, o vermelho do sangue dos nossos heróis. Perfilou-se e fez a continência à Micas aparvalhada. O meu primo, Luís da Tapada, um lírico dado às letras, colaborador dos jornais da cidadezinha com sonetos de amor, enfrentou-a num arrobo. Oh, ramalhete rubro das papoilas do Cesário! De pernas para o ar, comentou o irmão, o Nuno, todo de futebois, que berrou apontando o conjunto de cores incompatíveis. Acima o Sporting, abaixo o Benfica! A Micas afastava-se de cabeça baixa, de faces mais rubicundas do que a saia. E quando ouviu a voz do lafrau sacristão a abandonar a igreja, perguntando-lhe num riso: oh, moça, onde deixaste a pandeireta e o macaco? Correu a caminho da nossa casa entre um coro de gargalhadas e dichotes pícaros. Quando eu regressei, também a buscar o meu pai, desabafei com a minha mãe. Não deixes a Micas ir de saia vermelha à missa, que é o chamariz dos homens, concluiu a minha mãe. É verdade? E contei à sua curiosidade o que se havia passado no adro. Mas o facto não voltou a acontecer, pois a Micas igualmente se dirigiu à minha mãe num choro arrependido, prometendo não voltar a envergar a saia em qualquer ato religioso. Minha mãe foi branda no ralho. A rapariga ouviu-a com respeito, limpando os olhos, mas não desistiu da saia. Não havia feira ou romaria em que a não vestisse para troça e inveja do mulheredo, feirante ou divertido. Chamavam-lhe já a diaba e persignavam-se exageradamente, fingindo ver o mafarrico em frente dos olhos. A Micas dava de ombros, mas aquele amor à saia era uma aberração incompreensível. Apenas os homens atentavam com propósitos vagamente confessados no chamariz daquela chama ardente. E ele eram piropos palonços, convites segredados de intimidades, oferta de manjericos ou bolo de gema, até uma malga de verde saltarelo contra a poeira e o calor. Em suma, apelos e armadilhas de animal consigo. Mas a Micas continuava a dar de ombros. Em breve, porém, um episódio que ia gerando uma tragédia fez a saia vermelha da Micas uma heroína, calando as vozes galhofeiras das comadres e enchendo de respeito as picardias masculinas. Foi nos festejos do Dia da Vila, comemorado com uma grande feira e arraial. Era tradição ser feriado logo pela manhã,
para a criadagem do solar da Senhora do Bom Parto. A família, nesse dia, comia fora, aproveitando para uma passeata até aos parentes bracarenses, passagem pelas capelas do Escadório do Bom Jesus do Monte, borricada até ao Sameiro, bacalhau de cebolada na Falperra. Sem faltar a frigideira do Cantinho, no fim da tarde, para o meu pai e para mim, enquanto a minha mãe tomava o seu chá e o seu bolo de creme no rococó da Benamor. A Micas e a sua saia vermelha, na companhia das colegas, havia tirado passagem na velha caminheta de carreira, um mastodonte antediluviano a cair aos bocados, usada pela agência proprietária como desdobramento em tempos de maior afluência de passageiros. Aos solavancos, aos soluços, entre ondas de poeira, o montão de sucata ia galgando penosamente a estrada maltratada que vai da aldeia serrana até à Vila Ribeirinha. No ramal de caminho de ferro que liga Nine a Braga, existe uma passagem de nível de veras perigosa, pois fora traçada depois de uma curva fechada que oculta o comboio ao trânsito. A custódia exercia o cargo de mulher da linha há dezenas de anos, sempre de modo exemplar. Naquele dia de grande movimento, não se lhe avistava o vulto, com a sua corneta metálica, os cabos das bandeiras, a verde e a vermelha, debaixo dos sovacos. E as cancelas abertas. O marinho, motorista, estranhou. Espreitou para dentro do posto quando atravessava, ronceiro, os carris. Viu então, como alguns dos passageiros, uma ponta da saia azul de barra vermelha estendida no chão e a sair dela um par de butifarras enfiadas em 2 pés hirtos. Parou, mesmo no meio da passagem, e acompanhado por mais uns passageiros curiosos, foi ver do que se tratava. Deu com a custódia esticada no chão, a boca torta e o olho arregalado. Dera-lhe um arzinho. Entretanto, ao longe ouviu-se o apito agudo do comboio que se aproximava. Todos voltaram a correr, a enfiar-se na caminheta. O pior é que o motor não obedecia, engasgado às contínuas e aflitas voltas da chave de ignição, rodada nervosamente pelo marinho. Como na época camuniana, a nada o bruto se movia. Era preciso com urgência tirá-la de cima da linha. Num alarido, homens e mulheres começaram a empurrar a velha carcaça para a estrada. O apito do comboio era cada vez mais perto. Avistavam-se já os rolos de fumo escuros da locomotiva. Foi quando a Micas tomou uma decisão. Vencido o pudor, deitou a saia abaixo, ficando em fralda e exibindo a gula de um par de pernas fortes e bem torneadas. Pegou então nela, agitando-a na mão, correu pelos carris fora, ao encontro do comboio, gritando: "Parem, parem!" O maquinista, que já reduzira a velocidade para passar as cancelas, viu a tempo, meteu os freios a fundo, num ranger tremendo, e foi parar a 1 metro da caminheta abandonada. Houve lágrimas e desmaios, risos nervosos, rezas de joelho no cascalho da linha. Lá para trás, a Micas, numa berma, vestia a saia vermelha entre as palmas de alguns passageiros da primeira classe, debruçados das janelas da carruagem. A rapariga foi levada em ombros até à caminheta, que finalmente se decidira a pegar. A custódia deu entrada no comboio a caminho do hospital. Na feira tudo era felicitações. A Micas, encolhida de enleio, ao lembrar-se da fralda e das pernas ao léu, diante de tanto homem. Os passageiros da caminheta, agradecidos, coticizavam para lhe oferecer uma boneca de loiça, uma cigana a ler a sina, com a saia pintada de vermelho. Todos, no solar da Senhora do Bom Parto, festejaram a Micas. Minha mãe até com uma lágrima. Meu pai meteu-lhe na mão um envelope com algumas notas de banco, que comprasse outra saia e guardasse aquela como recordação. Mas a moça decidiu vestir com ela o espantalho da seara, a afugentar a pardalada que fazia razia nas nossas espigas de ouro. Ou então
A Mariana do Rego, o pai, o Rego, era relojoeiro, com um pequeno estabelecimento tic-taqueante na praça principal da cidadezinha. Casara com uma prostituta, uma jovem camponesa vinda de uma aldeia limítrofe, empurrada, pobre e ingênua, por uma tia proxeneta que, vendo-a órfã de pais, quis tirar dela alguns proventos, vendendo-a ao alcoce da Rita Rebola. O Rego, frequentador da casa durante o serviço militar, soube-lhe da história e, arrostando com a indignação familiar e do burgo, tirou-a da vida e casou com ela. Os dois estão enamorados um do outro. A rapariga correspondeu àquele ato corajoso, respeitando o marido e dando-se ao respeito. O casal foi logo muito acarinhado pelo abade da matriz, pois nunca faltava, com rara devoção, a qualquer manifestação religiosa. Nascera-lhes uma filha única, Mariana. Com uma infância semelhante às das mais crianças provincianas, teve, no entanto, desde cedo, uma imensa curiosidade em matéria de sexo, procurando o colo dos fregueses do pai para lhes sentir, afogueada de sensualidade, a excitação que as suas volumosas nágras inquietas lhes causavam. Rebuscava nas estantes paternas a debochada coleção do Pimpão, onde soletrava textos maliciosos de Paulo de Kock, divertindo-se com os desenhos caricaturais de generais em ceroulas, perseguindo nos leitos folhudos raparigas em fralda e de pernas abertas, enquanto ocultos embaixo, junto ao rotundo penico, espreitava um alferes de bigodes acerados. E permitia ao marçano da mercearia, abastecedora da cozinha caseira, que lhe apalpasse os cheios a despontarem, atrevidos. Os pais, babosos com a sua inteligência precoce e a sua beleza angélica, não davam por nada. E viam-na com orgulho participar nas iniciativas piedosas do abade, envergando as túnicas brancas das filhas de Maria ou do coração de Jesus, exibir a voz agradável de soprano no coro da igreja, onde ela, sorrateira, de mãos atrás das costas, tateava as braguilhas dos rapazes em fricções que lhes punham trémulos suspeitos na garganta. Muito cedo, a Leucácia, criada da casa, falsa, beata e reformada de uma atividade promíscua, que lhe fora grata ao corpo e à bolsa, industriou-a em jogos de dedos que lhe passaram a ser hábito consoante e apaziguador. A adolescência encontrou-nos na escola comercial local. Todos nós lhe gabávamos a esperteza e a capacidade de estudo, mas também a pouca vergonha. A malta não calava entre si as delícias que lhe iam surrupiando quase às escâncaras. Havia o gosto do trocadilho, a Mariana do Rego e o Rego da Mariana. Cantava até pelas ruas, findas as aulas, numa alegria boémia. Se o loureiro não tivesse pelo meio tanta rama, da janela do meu quarto eu via pista a Mariana. Ela ria descarada com a cantiga provocadora. E nas noites cálidas de verão, quando a cidadezinha procurava refresco no jardim público à beira-rio, Mariana ia sentar-se nos bancos mais isolados, perto da ponte metálica, onde se deixava rodear dos colegas mais taludos, entregando-se à função de os fazer alcançar o êxtase com ambas as mãos, ágeis e experientes, permitindo afagos golosos no piste convenientemente ao léu. Este forrobodó erótico acabou por chegar aos ouvidos severos do diretor da escola, criatura zelosa de moralidades, atento de marcar aos namoricos dos alunos, até aos mais platónicos. Mantinha, mesmo na cidadezinha, um bando astuto de bufos que o iam informando de qualquer comportamento condenável da malta sob a sua alçada pedagógica.
e impondo uma autoridade reconhecida pelo Ministério da Educação, proibiu a inscrição da Mariana no ano seguinte no seu estabelecimento de ensino, por imoralidade. Ainda os regos e a cidadezinha não se refaziam deste escândalo quando outro bem maior caiu como um raio devastador sobre aqueles espíritos honestos e castos. O terrível inquisidor, casado e com 3 filhos crianças, fugira deslocadamente de comboio com a ré, Mariana. Tal qual. Mas ambos viram gorados os intentos pecaminosos. O chefe da estação, que os colocou numa íntima cumplicidade, deu o alarme ao seu amigo rego num telefonema aflito. O pai, alucinado, enfiou-se num carro de aluguer, o termo táxi ainda não estava nos hábitos da cidadezinha, e voou para Nine, caçando o casalinho clandestino numa das carruagens, a aguardar o transbordo para Braga, para o bom Jesus nupcial. A Mariana atribuiu toda a culpa da criminosa escapadela ao diretor, logo demitindo do cargo honroso e exilado pelo Ministério para os Açores, a lecionar requintes de caligrafia, depois de um longo período de expiação, com o divórcio à vista. Mariana, a pobre vítima, verteu pouca lágrima e aceitou o casamento muito discreto, dadas as circunstâncias, que o pai lhe preparou para calar as bocas do mundo com um jovem primo, rústico mas apetitoso, embora frágil, bonito, de rosto e de corpo. E durante 2 anos nunca mais se falou da rapariga, que concluíra recatadamente o seu curso num colégio particular com altas classificações. Mariana era vista com simpatia na igreja, na companhia do marido e dos pais. Esquecidos os escândalos, castigado o principal prevaricador, reinava a paz em Varsóvia. Mas ao fim dos tais 2 anos, a cidadezinha voltou a alvorar-se com um terceiro escândalo. Mariana requeria a anulação do matrimónio, já que ele não fora consumado. Com os diabos, durante aquele longo tempo, o que é que eles fizeram na cama? Todos se interrogavam. O pai rego apoiou-se no amigo abade, que o ajudasse a ser ouvido no Vaticano numa decisão de certo complicada. O abade aconselhou primeiro a levar a Mariana à confirmação de um ou mais médicos se estava realmente virgem, se não tinha havido penetração. Para afirmar, garantir a imparcialidade, a rapariga e os pais foram a Lisboa consultar um famoso ginecologista, o Dr. Moreira Sarmento, mundialmente considerado. O clínico não teve dúvida. Mariana possuía uma rara anomalia. O ímã complacente. Estava virgem, é verdade. Mas isso não a impedira de ter relações normais com qualquer macho. O bom abade, muito admirado pelo seu arcebispo, que já decidira na primeira oportunidade nomeá-lo cônego da Sé, mexeu os cordelinhos, convencendo o prelado a escrever ao cientista Moreira Sarmento, bom cristão, presidente da Liga da Ação Católica Portuguesa, rogando-lhe para mencionar no seu veredito apenas a virgindade da Mariana, sem necessidade de acrescentar a justificação científica. Isto poderia dar aso a comentários maledicentes e de mau nome para o ambiente paroquial. A sumidade médica não viu inconveniente em fazer um favor ao arcebispo, tão empenhado que era. Os serviços papais que cuidam de tais assuntos receberam o relatório, a petação do primaz das Espanhas. A máquina bem oleada trabalhou com rapidez e eficiência e em menos de um mês vinha a anulação. O infeliz marido, vexado, abalou para a França, onde tinha parentes imigrantes, empregando-se na construção civil. A cidadezinha impiedosa riu dele e da decisão da igreja, sabedora pela inconfidência da Leocádia, uma língua suja que a Mariana tinha cona elástica. Os regos fingiram ignorar os comentários picarescos e trataram de substituir o primo inábil por alguém mais maduro e mais destro nas lides amorosas. Mais a mais, o Dr. Moraes Sarmento assegurara que a anomalia da Mariana não a impedia de ser mãe.
Havia numa vila próxima um viúvo quarentão, uma trave de homem bem apessoado e de posses, que em tempos mostrara codícia pelas ardências da Mariana. Ela mesmo, depois de casada, não fora insensível às olhadelas lúbricas masculinas que a perseguiam. Ele aproximou-se-lhe. Os regos franquearam-lhe a porta e a intimidade. Mariana portou-se como uma verdadeira virgem, cândida e púdica. O que o provocou mais. Não tardaram a correr os banhos. O abade, já com as suas vestes vermelhas de cônego, exultava. E uma bela e fresca manhã primaveril, entre o reboar festivo dos sinos da matriz, a cidadezinha viu, eufórica, a Mariana descer a escadaria de pedra do templo pelo braço musculado do noivo. Toda de branco, um longo véu transparente, solto do tocado florido. Sorria, de olhos baixos. Em redor, rebentaram logo as vaias picantes, os dichotes irreverentes, até malcriados, do povoléu em desvario. Ela continuava a sorrir. Nos braços, um imenso ramo de flores de laranjeira, a confirmarem-lhe a pureza. Imaculada.